Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje, a segunda parte da participação especial da professora Fatinha. E hoje nós iremos discutir um tema muito interessante, que é uma releitura, né, professora Fatinha, da teoria geral do direito, essa questão de sujeito de direito, centro de imputação jurídica. É uma questão muito importante e bastante complexa. Eu queria até começar lendo um trechinho do seu livro aqui, que é o seguinte. É, que você diz o seguinte, citando o Pietro Perlindieri, a situação jurídica subjetiva é categoria geral de avaliação do agir humano. É um centro de interesses tutelado pelo ordenamento jurídico. Né? Que é um conceito que vai muito além do mero sujeito de direitos. Né? E uma discussão interessante que nós estávamos tendo, e eu vejo essa dificuldade dos alunos na graduação, é a ideia do respeito à memória dos mortos. Né? Então, muitas vezes eles vêm conversar comigo sobre esse assunto e falam na honra do morto, né? Aí eu explico para eles, a personalidade jurídica ela acaba com a morte, Uhum. né? Mas como que fica essa previsão legal do respeito à memória dos mortos e até a possibilidade de um parente pleitear uma tutela indenizatória, uma tutela inibitória em respeito à memória do morto que já não tem personalidade jurídica? Pois é, Bruno. Primeiro, agradecer mais uma A vez gente que a agradece. presença aqui. Essa é a segunda parte do nosso encontro. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e especialmente com o César, que para mim é uma grande referência, sempre foi, ele sabe disso. É, essa questão da ideia da personalidade no direito é, é uma questão que acompanha a ideia dos nossos próprios valores, né? Eu me lembro que quando eu fiz mestrado, na primeira turma de mestrado da PUC Minas, em que o professor César era o coordenador do mestrado do PPGD, eu trabalhei com doação de órgãos. E chegou nas minhas mãos, num sorteio de aula da professora Thaisa, um tema que era Direitos da Personalidade e a Lei 9.434 de 97, que era sobre doação de órgãos e tecidos e partes do corpo humano. Corri na sala do César e falei: eu quero trocar meu tema de dissertação. Eu quero falar sobre doação de órgãos. Primeiro, porque tinha todo um envolvimento pessoal, assim, de relações, né, médico-paciente e de bioética. E naquele momento, em 98, eu estava descobrindo a bioética. Estou falando na bioética aqui para chegar no morto. Mas por quê? Porque quando eu me deparei com essa lei 9.430, né, 9.434 de 97, ela falava sobre a doação presumida de órgãos. E era uma lei que todo mundo ficou empolvorosa, porque veio a lei, esse assunto não foi discutido na sociedade, a legislação chegou e tinha um artigo que dizia o seguinte: salvo manifestação de vontade em contrário, é doador de órgãos e tecidos. Ou seja, criou-se uma presunção de doação. E se eu não tivesse colocado na carteira de identidade, na carteira de motorista, que eu não era doadora de órgãos e tecidos, eu seria doadora de órgãos e tecidos. E aí levantou-se toda a confusão. E as pessoas correram para mudar a carteira de identidade, para dizer não sou doador, exatamente com medo de ter um diagnóstico de morte encefálica errôneo, equivocado nos hospitais e os seus órgãos serem transferidos para outras pessoas. Nessa época, quando eu fui discutir essa questão, me veio essa, né, a quem pertence o cadáver, quem é esse morto? Esse morto tem direito. Ele não tem direito, e é aquilo que você muito bem disse, que no segundo período de faculdade nós aprendemos. Né? A personalidade termina, né? Acaba a personalidade com a morte. Bom, mas aí eu peguei um livro à época do professor Antônio Chaves, que tem, né, que escreve sobre direitos da personalidade, e alguns pontos se falava em restos de personalidade. E isso traz para a gente um debate muito mais valorativo do que jurídico.
Porque o fato de as pessoas terem sido importantes para mim, de o meu pai, da minha mãe terem sido pessoas absolutamente importantes na minha vida, não tira a, 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 né, a noção de que a personalidade termina com a morte. Então, por mais que a gente valorize os nossos mortos, nós não podemos dizer que eles tenham personalidade. E aí entra na discussão que você está dizendo: honra e imagem do morto. Quantos são os casos que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Sobre situações assim de. Antes a ideia do direito penal era, né? Eu não sei se tem outro, eu sou completamente analfabeta em direito penal, mas tem o crime de vilipêndio, né? E o crime de vilipêndio, a gente fala, bom, é crime por quê? Porque existe uma personalidade do morto e o morto tem direitos da personalidade? Ou, na verdade, existe uma proteção a uma esfera de não direitos, né? Eu acho que o morto, ele é objeto, ele não é sujeito de direito. E ele recebe proteção da lei, assim como recebem proteção vários objetos, como, por exemplo, um prédio histórico, né? Um edifício histórico recebe proteção da lei. Você vai dizer que esse edifício, então, tem personalidade? Né? Então, o fato de receber proteção legal não personaliza o objeto da proteção. Né? Eu acho que a questão ela se soluciona muito facilmente por aí. Né? Não precisa de recorrer a essas teorias complicadas, né? De centros de imputação, de não sei o que lá mais. Eu acho que isso, com as ferramentas tradicionais do direito privado, a gente resolve essa questão. Eu também acho, César. E é aquela história que passa pela ideia de novas categorias para justificar o que pode ser justificado com as categorias já existentes. Né? Igual os animais. Os animais recebem proteção também. Né? Os animais recebem proteção. Não todos os animais. Rato, por exemplo, não recebe proteção. Né? Você pode pôr uma ratoeira e pôr veneno para os ratos. Né? Tem um negócio que eu particularmente sou contra, que é um papel que o rato pisa ali e gruda. Ai, então o rato morre seco. Eu acho isso de uma crueldade total. Mas é permitido, você compra isso em qualquer loja de coisas agrícolas, né? De produtos agrícolas. Eu sou contra, eu prefiro pôr um veneno, o rato come veneno e morre. Né? Ô César, só um parênteses, sabe, uma curiosidade, que o César adora animais, né, Fatinho? Eu gosto. Quais animais você tem lá na sua casa, César? A gente estava conversando isso aqui no início. Tem Pode contar. Tem pássaros, tem cachorro, tem gato. Tinha até furão, galinha. não tinha? Tinha furão, hoje não tem mais. Tem galinha, que você falou também. Galinha. São quantos cachorros, César? 6 cachorros. Papagaio. Um papagaio. Peixe. É bom que você Peixe não pergunte tem mais, isso, Bruno, porque às vezes as Peixe pessoas acabou. têm um pouco de resistência, e quando a gente, principalmente quem não é do direito, fala, animal é coisa, é objeto, né? E aí pensa que não ter uma proteção, principalmente nesse momento que a gente vive hoje em dia, que os animais foram muito humanizados, né? Em grande medida. É uma questão afetiva. E sim, aí as pessoas podem pensar que não dar essa proteção é uma crueldade também, né? Pensar que o César, por exemplo, não gosta de bicho. É bom a gente fazer essa diferença. Não é a proteção, é a personalidade, no caso. Você vai negar humanizar. Você não precisa de humanizar o animal para dar a ele proteção. Sim. Essa é a distinção que é mais importante. A questão é essa. Você tem que proteger o animal, mas para isso você não precisa humanizá-lo. O César tem um livro que chama O Casaco de Marx. É um livro falando sobre as coisas. Então, dizendo que Marx, quando ele foi estudar, não sei onde que ele estudou, num determinado local, ele tinha que tirar o casaco, colocar o casaco no penhor,
para conseguir algum dinheiro, mas depois, quando ele tinha que frequentar uma biblioteca para estudar, ele tirava o casaco do penhor e tal. E esse é um livro bonito, sabe? Porque fala dos utensílios, dos objetos né, que guarneciam a casa e tudo. E aí tem uma parte que fala assim: o que fizemos às coisas para devotar-lhes tamanho desprezo? Não é? Exatamente. Se a gente for pensar, qual é o problema da gente ressignificar o objeto do direito? Não tem Uhum. problema nenhum. Né? É. É coisa, sim, é objeto de direito, mas recebe proteção legal. Nós temos no direito essas categorias que não se encaixam propriamente no conceito de sujeito de direitos, né? Poderíamos falar, por exemplo, dos entes despersonalizados. Eles não têm personalidade jurídica, mas eles são tratados como se pessoas fossem, né? De certo modo, podemos dizer que são até sujeitos de direitos e obrigações, sem dúvida. São né? sujeitos. São de direito. sujeitos. Eu prefiro falar, em vez de entes despersonalizados, eu prefiro falar em sujeito de direito sem personalidade. Sem personalidade. São sujeitos. São sujeitos de né? direito sem personalidade. Agora, o animal não está nessa categoria. Na minha opinião, não está, não. E o negócio é muito interessante porque tratar de assuntos assim fica parecendo que nós somos contrários ou que nós não devotamos esse respeito ao animal, né? Ah, que Assim, o isso. cuidado. Sim. São coisas completamente distintas, né? Uhum. Tratar o animal como coisa ressignificada, e aí a ressignificação é aquela história, né? Antigamente os animais, os maus tratos, eles eram frequentes, flagrantes. Até hoje em Né? dia. Até hoje, mas pelo Até menos nós hoje. temos algumas legislações, né? Leis que protegem a mudança de atitude em relação aos animais, né? E muitos deles, a ideia de não impingir maus tratos, a própria ideia, né, do cuidado com o animal, ela existe, mas será que eu preciso atribuir personalidade ou dizer que ele é um sujeito de direitos para dar proteção a ele? Né? Não precisa. Não precisa. Né? De jeito nenhum. Uma coisa interessante que a gente vê muito é essa. O Bruno falou em categorias. Né? A gente sempre, e isso é próprio do direito, a gente quer segurança. Sim, quer né? categorizar tudo. Quer categorizar tudo. Só que no momento em que a gente cria outra categoria, a gente exclui outros. Sim. E é um exercício que não vai parar Que nunca. não para nunca. Eu acho que não precisa de criar novas categorias, não. Essa categoria do sujeito de direito sem personalidade se aplica muito bem ao espólio, Ao nascituro. ao nascituro, à massa falida, né? Enfim, eu acho que essa teoria, mas para os animais não precisa disso, não. Senão você vai ter que personificar ou transformar tudo em sujeito de direito, né? Uma árvore que recebe proteção legal não pode ser cortada. E você chega num nível de complexidade de como você diferencia um cachorro de um camarão, um cachorro de Exatamente. de uma Um lesma, polvo, de uma um lesma. polvo. Vocês Polvo. viram aquele documentário? inteligência. Nossa, Professor eu parei de Polvo, comer você viu, polvo César? depois daquilo. Professor Polvo, eu também tenho dificuldade em comer polvo depois São daquilo. inteligentíssimos, né? Inteligentíssimos é lindo o documentário. Outro bicho que é muito inteligente é porco. Também, O porco né? dizem que fica igual cachorro se você criar. Dizem que ele é até mais inteligente que o cachorro, né? O porco é inteligente, é um bicho inteligente, mas eu não vou deixar de comer porco por causa disso. Esse Professor Polvo é um documentário muito interessante, porque o cara, ele é um mergulhador, ele chega num ponto da vida dele que ele está questionando um monte de coisa, então ele volta para uma região onde ele, não sei se começou a vida, eu não me lembro muito bem, mas é isso que veio na minha cabeça. E ele ia mergulhar todos os dias num determinado horário, e tinha um povo lá. O César, Era uma polva, inclusive, eu acho, não era? Não, porque eu lembro que ele ia todo dia, ele falava, ela vem me encontrar no mesmo horário, ela começa a encontrar o mergulhador. E ele cria um afeto pelo Pelo polvo. pelo polvo que
é interessantíssimo. Nossa, vale a pena ver. Não vou ficar falando Acho aqui. que ele até foi premiado, esse filme. Foi premiado, sim. Foi premiado. E Fatinha, como é que fica essa ideia de esfera de direitos e não direitos e a memória dos mortos? Pois é, essa ideia, né, quando a gente está falando de objeto de direito, né, e é isso que o César disse, né, o morto não tem mais personalidade, portanto, pessoa ele não é, né? Agora, se a gente, da mesma forma, o animal, mesmo que senciente, a gente pode pensar nele como um objeto de direito ressignificado. Quando se está falando nessa esfera de liberdades e não liberdades, né, e que o Perlingieri próprio fala do centro de interesses de imputação normativa, nós estamos trabalhando com uma ideia que está para além da relação jurídica. Né? Porque as situações jurídicas subjetivas, elas são muitas. Faculdades, ônus, direitos potestativos, né? São muitas as situações, interesse legítimo, né? Enfim, são várias as situações jurídicas subjetivas que não significam, né, única e exclusivamente que nós estamos numa situação de direito que seja simplesmente restrita a uma relação jurídica. Sim. Então, eu posso ter deveres sem direitos correlatos. Então, eu não posso, eu tenho uma esfera de não liberdades no momento, e acho que é uma forma interessante de justificar esse centro de imputação normativa, que inclusive foi desenvolvido pelo professor Lúcio Chamon na época, também baseado nos clássicos de direito civil, porque ele fez uma revisão engraçado que não era a área dele específica, né? Acho que ele estava inconstitucional, mas ele trabalhou essas questões, revolvendo os clássicos nos muitos livros dele. Então, se colocando essa ideia de uma esfera de não liberdades, né? Por uma obrigação determinada pela norma. Então, se eu respeito o morto, não é porque ele tem personalidade. Eu, na verdade, respeito uma norma, eu cumpro uma norma que tem no seu bojo, né, a proteção do morto, porque, do ponto de vista valorativo, foi importante para a construção dessa norma. Uhum, Né? com E aí, certeza. a gente tem que pensar nesses planos também, né, Bruno, de justificação de norma e de aplicação de norma. Porque o plano de justificação de norma é um plano legislativo, Sim. de construção legislativa. Né? E aqui, autonomias públicas e privadas correlatas, dependentes e tudo mais. Sim. Então, nós temos que eleger o que é importante para nós enquanto sociedade. Essa axiologia, ela faz sentido na construção da norma. Sim. Não sei se você, né, César? Uhum. Se nós vamos punir o aborto, exemplo, sem entrar no assunto, é porque a sociedade, num determinado momento, entendeu que era, né, sob o aspecto valorativo, era importante a garantia dessa vida naquele momento. Uhum. Então, vamos punir. Né? Ou qualquer outra norma. Como ela pode chegar num momento e mudar, De mudar. o valor e revogar. Não. Exatamente. Né? Então, aí a gente tem esse plano de justificação da norma, que aí eu entendo essa construção valorativa, mas na aplicação, não. Uhum. Né? Na aplicação, claro que estou aqui com um grande civilista, né? Nós estamos falando em dogmática, mas nós estamos falando em conhecimentos etéticos, né? Uhum. Não é a subsunção do fato à regra, né? Claro, nós já passamos desse momento. Nós estamos falando em dogmática, mas com um contexto também zetético, né? Que nós também vamos trabalhar, mas não sob um aspecto daquela valorização da construção da norma, mas das possibilidades na aplicação dessa norma. Perfeito. Né? E você trouxe, Fatinha, um esquema super interessante. Fala dele pra gente. Isso aqui, na verdade, foi aquela... eu não sei se vocês viram um caso do Zico,
E aí nós estamos falando dos mortos, né? E me chamou muita atenção porque numa das minhas matérias, nós discutimos um livro que falava sobre transhumanismo. E, dentre as várias teorias e tudo, surgiu na aula a discussão, o caso do Zico. O Zico pegou os vários vídeos do pai dele, numa época do Dia dos Pais, foi feita uma propaganda daquelas soundtracks, sei lá se é isso, se é esse o nome, em parceria com o Mercado Livre, para fazer uma propaganda do Dia dos Pais. E aí ele foi pro Maracanã. Eu sou atleticana, viu, gente? Tá bom. Ele foi pro Maracanã e ele entrou no Maracanã e de repente aparece num telão: ô meu filho, faz um gol para mim. E ele viu aquilo. E ele vai com a bola e tal e faz o gol. E aí se discutiu muito, quer dizer, esse é um dos aspectos que a gente. Tudo bem, o que aconteceu? Não era um vídeo que tinha sido filmado quando o pai do Zico era vivo. Né? Isso a gente tem, casamentos, festas, a gente tem vídeos em que a gente vê, relembra daquele momento, né? Festivo, enfim. Nesse caso, foi uma construção algorítmica, né? Que levou a essa fala nunca antes falada pelo pai do Zico, que nunca assistiu um jogo dele, porque eu acho que ele tinha problema de coração. E aí o Zico vai e faz o gol e tudo mais. E aí entra-se nessa discussão. Bom, ele morreu. Ele deixou alguma coisa escrito para usar essa imagem dele? Qual é o limite do uso da imagem dele? Né? Como que nós vamos trabalhar essa ideia? E aí vem o esqueminha, né? Porque se a gente for pensar nas várias teorias que vão falar sobre a sobrevida dos direitos da personalidade, se é que a gente pode falar, não podemos, né? Porque não há uma sobrevida de direitos da personalidade. Direitos da personalidade não há. Né? Mas aí há teorias que tentam explicar esses fenômenos. Né? Por exemplo, a ideia, e outros vários casos. Tem um caso de uma mãe, e olha que loucura. A dificuldade das pessoas pensarem até na morte mesmo. Uma mãe que perde uma filha, e num documentário ela coloca um óculos. Eu não sei falar os termos corretos, porque inteligência artificial, esse campo não é meu. Mas, enfim, ela coloca um óculos, coloca uma luva, entra num estúdio, e ela vê a filha e toca na filha. E a filhinha fala assim com ela: mamãe, que saudade eu estava de você. Eu falei: meu Deus do céu, me deu um negócio. Sim, nossa, a necessidade de vivenciar esse luto talvez fosse muito importante a ponto dessa mãe ter, né, esse desespero de ver a filha e de pagar tudo isso para que acontecesse, né? Isso. Mas aí a filha também fala o que ela não disse. Né? E aí entra nessa ideia, quer dizer, quais são essas teorias? O que a gente pode pensar? E aqui é uma colinha mesmo com relação a essas situações. Bom, a família seria vítima em razão de ofensa à memória de um morto. Por exemplo, houve uma ofensa à memória do morto. A família é o quê? A família é vítima. Bom, essa teoria foi criada muito em função de quê? Em função de satisfazer a fundamentação de uma tutela jurídica. Bom, falaram mal do meu pai, falaram mal de alguém, morreu, né? Quer dizer, mas isso quer dizer que há um direito de personalidade do morto? Não. A segunda, assim, não há, mas também não dá o direito de se falar mal de uma pessoa simplesmente porque ela morreu. Não, né? Mas aí nós temos que pensar na legitimidade que a família tem e que o código traz, né? Para pleitear qualquer indenização. Mas aí é legitimidade. Isso, não tem a ver com personalidade. Exatamente. Né? Que é o caso, salvo engano, do que aconteceu com a Marília Mendonça, né? Que aí, depois de uns meses da morte dela, vazaram fotos dela no IML, e aí parece que a família realmente está movendo uma ação contra os responsáveis, que eram funcionários ali do IML, né? Então, acho que seria algo nesse sentido. É isso, mas não seria direitos da pessoa. Não seria, não se confundem, E
Que mais, Fatinha? Tá bom. Uai, é isso. E aí, a outra parte, olha, há reflexos pós-mortem dos direitos da personalidade, embora personalidade não exista. Como é que a gente vai falar de principal e acessório, de acessório sem o principal? Né? Com certeza. Tudo no direito, você tem que ter um fundamento, e um fundamento sistêmico. É. Né? Não adianta é assim, mas aqui não vai funcionar desse jeito. Uhum. Né? Senão não se sustenta. É. E é isso que eu tento explicar muito para os meus alunos na graduação. Eles têm muito essa dificuldade, assim, porque eles começam a estudar direito das pessoas e eles enxergam a pessoa e o resto. E eles ficam muito com aquela cabeça de que só a pessoa é o sujeito de direitos. Uhum. Né? Então, para eles é muito claro porque que eu posso pegar uma pedra e jogá-la do outro lado da rua e por que que eu não posso pegar uma pessoa e jogar do outro lado da rua. Mas quando nós vamos para outras áreas, como o respeito à memória dos mortos, os animais, o nascituro, o condomínio, eles falam assim, professor, mas condomínio tem CNPJ. Mas não é porque tem CNPJ que tem personalidade jurídica. Uhum. E isso começa a quebrar paradigmas na cabeça deles, né? Uhum. E o primeiro desafio que eu vejo eles tendo é por que que o ser humano tem um tratamento diferente do animal. Por que que o ser humano é merecedor de tanta proteção do direito? Por que que o ser humano acaba sendo praticamente o centro do direito, como é, né? E o animal não. Aí eu remonto eles lá a Rousseau, quando Rousseau tenta distinguir os homens dos animais, né? Os seres humanos dos animais. E acho que ele foi o mais bem sucedido nisso, mais do que Descartes, mais do que Aristóteles. Porque eu entendo os animais como racionais, como emocionais, mas ele diz o seguinte, o ser humano ele é dotado de duas características que os animais não são. E a primeira é o livre-arbítrio. O ser humano ele tem a possibilidade de se comportar de forma contrária ao seu instinto. Né? E por isso só ele é um ser moral. Então, se um tubarão ataca um surfista, ninguém vai dizer que aquele tubarão é mau. Né? Poxa, olha o que ele fez. Aquele é o instinto do tubarão e um animal segue o seu instinto. O ser humano não. O ser humano ele tem escolhas. E aí por isso você pode julgar uma ação humana como boa ou má, como você faz o tempo inteiro. Né? E segundo, justamente por isso, só o ser humano é dotado de perfectibilidade. Só ele tem a possibilidade de evoluir e se aprimorar ao longo de toda a vida. Enquanto o animal ele está ali preso a uma questão genética e a espécie dele vai mudar muito pouquinho ao longo de muitos anos, né, de muito tempo, um ser humano é toda uma riqueza e toda uma complexidade na sua própria personalidade. E dotado de uma historicidade não só pessoal, a sua educação, mas também social, né? Política. Qualquer instituição humana ela é muito mais complexa do que um formigueiro, por exemplo. Tem uma organização de formigueiro? Tem. Mas é diferente da característica das organizações humanas, como um poder judiciário, etc. E eles começam a construir essa distinção, assim, olha, realmente tem algo de diferente no ser humano. Mas eles ainda ficam muito presos a esse aspecto de que, olha, mas o animal, ele é senciente, ele tem consciência, ele sente dor, ele sofre. Aí eles começam a contar os casos dos animaizinhos deles, que sofrem quando eles não estão lá, o estresse de um animal no zoológico, se ele fica o tempo inteiro exposto às pessoas, o estresse do animalzinho que foi abandonado. E aí eles começam a questionar várias coisas. Como é que eu vou chamar um animalzinho desse de coisa? Se eu chamo de coisa, então ele não é protegido. E aí você tem que ir mostrando para eles que essas categorias não são tão fechadas quanto eles pensam. Eu posso ter uma coisa dotada de proteção. E proteção direta e indireta. Porque quando eu protejo o meio ambiente, quando eu penso num meio ambiente saudável, eu também estou pensando em fauna, em flora, né? Uhum. Só que ainda eu vejo, Fatinha, muita dificuldade assim na graduação deles. Quando fala então de ente despersonalizado, e fala em ente despersonalizado como sujeito de direitos, com capacidade judiciária, né? Aí que então eles ficam totalmente perdidos, né? Sabe o que eu acho? É engraçado assim, ligar a personalidade a essa ontologia, né? Parece que a personalidade paira sobre as nossas cabeças. Não. Né? Houve uma construção do direito para isso. Tem uma razão de ser para isso. Com certeza. Sim. Se for pensar, o problema é a personalidade sempre ligada a valor. Né? Eu posso ter um relacionamento, eu com a farofa,
né? A minha cachorrinha lá em Caxias. Qual A que é a Mona raça Lisa. dela? Farofa é vira-lata. Ah, Aí melhor tem a raça. Mona Lisa e Melhor tem raça. a Frida e tem o Tinho Beethoven que morreu. A Farofa pegou biscoito, ela separou todos os biscoitos que vinham numa ração, separou, ia lá, colocava num buraco de uma roseira. Aí ela voltava, pegava outra, ia na outra, pegava e enterrava. Aí outro dia eu vim pra cá, a moça que trabalha com a gente lá, falou assim, olha a Farofa procurando os Ela biscoitos. guardou. Ela guardou, né? E ela tava São procurando muito os biscoitos que ela inteligentes, tinha né? lá. Nossa. Mas não é porque eu tenho por ela ou acho que ela é minha filha, que ela é minha filha do ponto de vista do direito, né? Sim. Quer dizer, essa construção é minha com ela, mas jamais do direito. E ela nem precisa ser considerada sua filha para ser protegida. E nem consigo, exatamente, né? Ela a proteção poderia existir ao animal independente, né, de ser ser considerados sujeito. sujeitos ou ser considerados ou ter personalidade. Perfeito. Personalidade não paira sobre nós, né? É. Fatinha, agradecendo mais uma vez sua participação, deixa um recado final aí pro pessoal. Então, eu acho que eu vou deixar um recado daquilo que normalmente eu trabalho muito, né? Que é essa construção do direito, da bioética, do biodireito, que eu acho que é muito importante. É a ideia da autonomia, né? A ideia de um direito, de um exercício de um direito, seja de morrer, seja de viver da forma como se pretende, né, a partir de uma construção também de alteridade. Eu acho que esse é um aspecto do direito civil que me chama muita atenção, que é um aspecto do ponto de vista existencial e que eu acho que todos nós precisamos. Eu vou deixar a minha fala final é uma fala que eu ouvia muito do César em sala. Existe ser sem ter? Então, quando a gente está falando no direito, a gente está falando em toda essa relação, né? Da construção da dignidade da pessoa humana no seu viés existencial, no seu viés patrimonial e na sua construção pela própria autonomia. Acho que é isso. Maravilhoso, muita Excelente. coisa para pensar, né? Muito bem. Obrigada, Fatinha. Obrigada, César. Obrigada, Muito obrigado. Bruno. Eu que Até o agradeço. próximo. Valeu, Tchau, pessoal. Tchau.